Vamos lá, vamos falar de outras questões, porque o André Luiz, o volante, que inclusive está se recuperando de uma lesão, a mesma que teve o Yuri, uma lesão muscular de grau 2, ele que está ausente do time, né, por algumas semanas, recebeu uma proposta que ainda não foi formalizada no papel, mas que deve ser formalizada nos próximos dias, do Nottingham Forest da Inglaterra. Segundo o Daily Mail, que é um jornal britânico, essa proposta gira em torno de 13,5 milhões de libras. Parece um valor baixo, mas vamos lembrar que a libra é mais cara do que o euro e do que o dólar. Então, 13 milhões de libras correspondem a quase 100 milhões de reais. A proposta que o Corinthians recusou para o Milan da Itália era de 17 milhões de euros. Poderia chegar em 17, né, com bônus. E aí dá um pouquinho mais de 100 milhões. Então essa do Nottingham Forest é um pouquinho mais barata do que o Milan pagaria para ter o André. Mas é aquela coisa, né? Naquela oportunidade, o Dorival bancou, o Marcelo Paz queria vender, o Dorival reclamou, o Stabile entendeu que ele poderia se valorizar, segurou o jogador e o André não foi vendido naquela oportunidade. O Corinthians teve muita dificuldade financeira também por conta disso, porque até aqui não vendeu nenhum jogador. E vamos lá, tem uma questão de prazo aí nesse sentido. A janela para a Inglaterra, que já começou inclusive, né, seu campeonato lá, a Premier League, encerra no dia 1º de setembro, terça-feira da semana que vem. Então os caras estão correndo para poder fazer as suas últimas reposições. O Corinthians tem até o dia 1º para efetivar essa venda. Se o Corinthians quiser usar esse dinheiro, os 95 milhões, que não são todos do Corinthians, né? O Corinthians tem 70% apenas do jogador. Então, assim, mas é uma quantia que pode ajudar, evidentemente. Esse valor, se o Corinthians quiser usar para derrubar os transferban, para pagar algumas dívidas e poder contratar e querer contratar ainda nessa janela, só tem até o dia 11, que é onde a janela está aberta no Brasil para você contratar. Mais 15 dias. Então, tem que ser tudo muito rápido. Se o Corinthians, que nesse momento não pode contratar, mas quiser usar o dinheiro de uma venda para derrubar a transferban e sim poder contratar, tem que fazer isso logo, tem que fazer isso breve. E aí entra na conta do desespero, né? É claro que daqui a pouco o André poderia se valorizar mais e o Corinthians poderia pegar um valor melhor, superior, ou até para um outro clube de uma prateleira superior. Mas vai conseguir esperar? Essa proposta para o André, ela ficou, digamos assim, na janela durante todo o período e não acontecia, e não vinha, e o Corinthians não tem dinheiro para derrubar os transferbans, a não ser com uma venda. E essa venda, inclusive, ela já tem daqui a pouco outros destinos, né, esse valor. Agora não tem muito para onde correr, gente. Eu também entendo que o André poderia se valorizar, ele enfrentou algumas oscilações, né, primeiro ano de profissional, natural, surgiu muito bem, vieram propostas, o Corinthians recusou nessa expectativa, ele caiu de rendimento, depois voltou a jogar bem, e ele oscilou muito também, acho que por conta disso, né? Por conta do assédio, por conta da possibilidade, né, da independência financeira, de jogar na Europa, ele tem só 20 anos, então natural que ele esteja oscilando. Ele pode vir a ser um jogador muito melhor? Pode. E o Corinthians pode se arrepender por esse valor de apenas 13 milhões de libras. Mas nesse momento, eu não vejo muita saída. Você não tem outro ativo, né? Não chegou uma proposta pelo Bidon, não chegou uma proposta pelo Tchoka. A que chegou a do Tchoka era baixa e ele não passou nos exames para o Torino da Itália e ele teve que voltar. Então não tem nesse momento quem o Corinthians possa negociar. Tinha o Yuri, que o Corinthians não vai ganhar nada, porque tem menos da metade do Yuri e a gente sabe que o Yuri já tem uma idade que não vão pagar os 30 milhões de euros aventados, e mesmo assim, o Corinthians tem menos da metade disso, vale a pena perder o seu principal artilheiro. O Hugo Souza, que queria ser vendido e tudo mais, qual o valor que chegaria para um goleiro? É muito difícil que chegue um valor considerável. Então, gente, é o André. É o André para poder respirar financeiramente. E assim, sabemos que o Forest não é um time de ponta, mas pode ser uma janela, pode ser uma vitrine para uma outra transferência dentro da própria Inglaterra. Por isso que seria interessante, dentro da negociação, não sei os moldes ainda, ficar com uma mais-valia, uma porcentagem para uma futura venda, porque a gente sabe que dali ele pode usar como um trampolim e o André tem condições de evoluir e muito ainda na carreira. E teria, ficando no Corinthians também, a questão é a necessidade do clube em vender. A comparação é inevitável, né? O Palmeiras acaba de vender o Alan, que é um ponto, ok, atacante custa mais, para o Manchester City por 40 milhões de euros. Mas é isso, o Palmeiras não está no desespero para vender.
E aí chega uma proposta dessa, você vende. Dentro de um clube formador que tem revelado jovens e que tem vendido bem os seus jogadores. O Corinthians não. O Corinthians está com a faca no pescoço, precisa vender para pagar suas contas, e aí os clubes oferecem aquilo que eles querem e o clube acaba aceitando aquilo que ele pode. É mais ou menos isso que acontece. Então, você acha que seria uma boa vender o André por 13 milhões de libras? Eu não vejo muito para onde correr. Dá para tentar conseguir um pouco mais, alguns bônus, aquela coisa toda, para aumentar esse valor para 15 milhões de libras, mas acho que não vai ser muito mais do que isso.